Passa um batom, né, gente? Que ninguém merece ser feio. Ai, Jesus. Deus tenha misericórdia. Bom, gente, vamos lá, né? Hoje é o dia do 13º dia. Vamos ler Provérbios 13. E que Deus venha falar ao nosso coração. Pai amado, Pai querido, abençoe esse momento, Deus. Que o Senhor possa nos dar sabedoria, que o Senhor possa nos dar entendimento, Pai, que a gente possa buscar o conhecimento nas fontes corretas e que o Senhor possa nos encher, Deus, da Tua presença, do Teu amor, do Teu cuidado. Perdoa, Deus, os nossos pecados, as nossas falhas. Abençoa, Senhor, cada gestante, cada puérpera, cada profissional, Senhor, que vem aqui nesse devocional. Que todos possam ser abençoados pela Sua doce palavra. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá, gente, Provérbios 13:1. O filho sábio ouve a instrução de seu pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Pelo fruto da sua boca o homem comerá o bem, mas a alma dos transgressores comerá a violência. Aquele que guarda sua boca da Aquele que guarda sua boca guarda sua vida, mas aquele que abre muito seus lábios terá destruição. Isso é um fato, né? Quanto mais a gente fala, mais chance de falar coisas que a gente não devia, a gente tem, né? A alma do preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes engordará. Isso aqui é interessante também, gente, que da gente pensar em como a gente tem que ser, por exemplo, intencional na relação aos nossos pensamentos, né? Nossa mente. Porque às vezes você tá lá grávida ou no puerpério, tendo um monte de pensamento negativo, né? Sua alma ali pesada, cheia de angústia, e a gente ser passivo ali e não fazer nada, né? Achar que a gente não tem o que fazer. A gente tem sim, a gente tem poder para transformar nossa mente. O homem justo odeia mentira, mas o homem perverso faz vergonha e é repugnante. A justiça guarda aquele que é reto de caminho, mas a perversidade derruba o pecador. Há aquele que se faz de rico, embora não tenha nada, e há aquele que se faz de pobre, embora tenha grandes riquezas. Isso parece coisa de filme, né? O resgate da vida de um homem são suas riquezas, mas o pobre não ouve a repreensão. A luz do justo se regozija, mas a lâmpada dos perversos se apagará. Do orgulho provém só a contenda, mas os bem aconselhados, mas com os bem aconselhados está a sabedoria, né? Aqui entra mais uma vez o cuidado de quem nós pedimos conselho, né? Eu falo que é tão importante as pessoas que a gente vai escolher, gente, para estar com a gente em momento de vulnerabilidade, como a gestação, o puerpério. Escolha bem quem vão ser seus conselheiros, quando você tiver contato com pessoas muito negativas, que gostam de ficar contando desgraça, corte esse assunto, sabe? Fala, olha, isso não é legal de falar assim, né? Tipo assim, tentar, lógico, a gente ser educada, né? Mas a gente não tem obrigação de ficar ouvindo esse tipo de coisa, né? Então, se as pessoas não têm bom senso, a gente pode falar para ela. Do orgulho, do orgulho provém só a contenda, mas com os bem aconselhados está a sabedoria. A riqueza conseguida pela vaidade será diminuída, mas aquele que ajunta pelo trabalho crescerá. A esperança diferida faz adoecer o coração, mas quando o desejo vem, ele é uma árvore da vida. Olha que lindo, né? A esperança, né? Negada, né? Aquela pessoa que está sem esperança no seu coração, desesperançosa, ela tem um coração doente, né? Geralmente aquelas pessoas sem brilho nos olhos. Quem desprezar a palavra será destruído, mas aquele que teme o mandamento será recompensado. A lei do sábio é uma fonte de vida para se livrar dos laços da morte. O bom entendimento favorece, mas o caminho dos transgressores é duro. Todo homem prudente negocia com conhecimento, mas o tolo espraia a sua loucura. Um mensageiro perverso cai na injúria, mas um embaixador fiel é saúde. Pobreza e vergonha virão aquele que rejeita a instrução, mas o que considera a repreensão será honrado. O desejo cumprido é doce para a alma, mas apartar-se do mal é abominável para os tolos. Aquele que anda com um homem sábio será sábio, mas um companheiro de tolos será destruído. O mal persegue os pecadores, mas os justos
mas os justos, o bem será retribuído. O bom homem deixa uma herança aos filhos de seus filhos, e a riqueza do pecador é depositada para o justo. Muita comida está na lavoura do pobre, mas há o que é destruído por falta de juízo. Aquele que poupa a sua vara odeia o seu filho, mas o que o ama o castiga desde cedo. Isso aqui é tão importante, né? Eu falo, a gente entra na internet, tem milhões de pessoas ensinando a gente como educar os nossos filhos, né? Como fazer para educar uma pessoa de bem. E a gente vê que não está dando muito certo, né? Não está dando certo, porque você vê crianças na escola batendo em professor, não tendo respeito nenhum pelo mestre. Gente, eu lembro que na minha época era assim, aquele aluno que desrespeitava o professor era uma coisa muito incomum, e quando tinha, eles eram punidos, não só na escola, mas pelos pais. Uma coisa que eu sempre falei para minha filha, desde pequenininha, eu falava que eu nunca receba uma carta, alguma coisa que me chame na escola para dizer que você desrespeitou o professor, filha, mesmo se você estiver errada, né? Mesmo que tenha ali você achado que foi injusto, respeite o seu professor. Você vai chegar em casa, a gente vai conversar. Se precisar eu ir conversar lá, ver o que aconteceu, até vou. Mas desrespeitar um professor, não ter respeito pelas autoridades, é uma coisa que a gente não pode ensinar para os nossos filhos. Hoje em dia, quando o professor reclama de um filho, o pai e a mãe vai lá tirar satisfação. Quem você pensa que é para falar que o meu filho está fazendo isso, está fazendo aquilo? Eu que sei, né? Então, isso é muito importante, né? A gente corrigir e punir nossos filhos. A minha filha tem 10 anos e, assim, ela tá na fase, né, pré-adolescente e tal. E eu sempre conversei muito com ela. Eu falo, filha, quanto mais. Desculpa, gente. Quanto mais você crescer, você vai ter que fazer escolhas, né? E eu falei, você vai sofrer tentações, você vai ter acesso a coisas que são erradas e muitas vezes elas vão parecer legais e fáceis, né? Uma coisa boa. Mas você vai ter uma escolha, filha. E muitas vezes quem vai lidar com a consequência dessa escolha é você mesma. Mesmo que eu tenha que pagar junto, mas é você que vai pagar. E eu tento ensinar isso para ela. E como ela estava assim, muito bocuda, muito respondona, eu tava conversando assim, porque eu não sou de bater mesmo, eu gosto do castigo, de corrigir, mas eu já bati nela, né? Já corrigi ela com chinelo, essas coisas assim. E eu falei para ela, eu falei, olha, você vai perder todas as coisas legais que você tem até você entender que não é assim as coisas. Então, daí o que mais doeu para ela, que eu tirei o computador, que ela gostava de fazer, de mexer em aplicativo de inglês, comecei a pegar a sopa dela que ela largava para o chão e guardava, escondia, né? Aí eu tirei a bicicleta, tirei a escolha de assistir alguma coisa na televisão e, por último, eu tirei uma excursão que ela queria muito ir. E assim, dias e dias chorando, falando, e eu falei para ela, eu quero ver você chorar assim de arrependimento, de quando você faz alguma coisa errada. Porque ela fica assim, ela vê que ela faz errado, ela vai, desculpa. Sim, com desculpa forçada, eu falei, não, eu quero que você entenda que quando a gente erra, a gente tem que se arrepender de verdade, entender por que a gente está pedindo desculpa e se arrepender. Então, educar filho é a coisa mais difícil que a gente faz. Todas as coisas importantes são difíceis. Então, a gente tem que pedir muita sabedoria para Deus para a gente educar os nossos filhos, para que a gente não seja aqueles pais assim, ai, porque meu pai e minha mãe faziam assim. Ai, porque os meus pais não tiveram isso, eu também não tive, meu filho vai ter. E a gente não criar monstrinhos, né? Porque é o que mais tem por aí. Crianças totalmente sem educação. Você vai até dentro da igreja, nos ministérios infantis, as crianças ficam o dia inteiro no celular e aí vão para a sala, ministério infantil, sem celular, porque nenhuma igreja vai permitir, né? A gente espera que a criança entre lá dentro com o celular, e aí a criança está surtada, né? Porque criança que só fica no celular, ela não é uma criança normal. E isso é uma coisa que a gente tem que ter consciência, né? Por que as pessoas de antigamente davam conta de cuidar dos filhos sem celular e a gente não dá, né? Não é normal isso, né, gente? Então, assim, a minha filha tem 10 anos, ela não tem celular, e eu tenho orgulho disso, porque eu sei que é uma tentação fazer o que todo mundo está fazendo, buscar o caminho mais fácil, mas não é isso que Deus quer da gente. Deus quer que a gente trilhe pelo caminho estreito.
E isso também é na educação dos nossos filhos. É muito chato educar um filho, porque você tem que falar, você tem que insistir, você tem que permanecer, você tem que dar o exemplo, né? E você tem que lidar com tudo aquilo que vem e pedindo sabedoria de Deus. Mas a gente não pode deixar jamais, né? Por isso que fala aqui, aquele que poupa sua vara odeia o seu filho, né? Mas aquele que o ama o castiga desde cedo, é o que a palavra está dizendo. A gente não pode deixar os filhos da gente fazer o que eles querem. E é difícil fazer isso, tá, gente? Que é muito mais fácil largar, faz o que quiser, do jeito que quiser, é muito mais fácil. Mas não é esse o caminho. O justo come para a satisfação de sua alma, mas a barriga dos perversos passará necessidade. É isso, gente. Aqui eu até coloquei aqui no meu devocional que eu estou escrevendo, no Provérbios 13:13, não gosto desse número, mas tudo bem. Quem desprezar a palavra será destruído, mas aquele que teme o mandamento será recompensado. E eu escrevi assim: ensinar o bebê a amar a palavra é muito importante. Me lembro de quando estava grávida que lia livros, cantava louvores, ia na igreja, ter rotinas espirituais é muito importante para o desenvolvimento do bebê. Fará ele se tornar uma pessoa que não desprezará a palavra. Olha que forte. Tá escrito aqui, gente. Olha que fofinho. Que é o que Deus vai me mostrando, tá vendo? Dá pra ver. Então, é assim que Deus tem me direcionado a escrever esse devocional e eu sei que será uma bênção para as nossas vidas, né? Porque eu falo que quando eu leio Provérbios, primeiro Deus fala comigo, gente, fala muito comigo. Nosso Deus, como a palavra é forte, né? Maravilhosa. Então é isso, que Deus abençoe vocês. Se precisar de alguma coisa, tamo aí. Beijo.